Olá a todos, meu nome é Fábio Guedes e agradeço a presença de vocês no blog e canal Ideias Tecnológicas. Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o seguinte assunto: a declaração de guerra da mídia tradicional. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. A mídia tradicional já faz um tempo que vem declarando guerra às redes sociais de um modo específico e à internet como um todo. A mídia ela acusa as redes sociais, a internet, dizendo que há uma grande divulgação de preconceitos, então se espalhando os preconceitos como racismo, homofobia e etc. Além das fake news. Essas acusações, de certo modo, são verdadeiras, mas o grande problema é que as redes sociais, de modo geral, e a internet, de modo geral não, as redes sociais de maneira específica e a internet como um todo, nós conseguimos ter informação. Nós temos liberdade, e é uma coisa que não existe na mídia tradicional. Vou explicar de uma maneira melhor. Desde os primórdios da internet, no tempo que ainda era a ARPANET, lá na década de 60, há um compartilhamento de informações e compartilhamento de informações e nós temos o conhecimento da fonte dessas informações. Devido a isso, nós podemos, por exemplo, buscar a verdade sobre o nazismo, sabendo que o nazismo não é um movimento de direita, e sim de esquerda, porque uma vez que nós buscamos em livros importantes da história, e até mesmo documentos históricos, comprovando que Adolf Hitler fez parte do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que o fascismo surgiu do movimento socialista, uma vez que Mussolini era socialista durante a Primeira Guerra Mundial, já era socialista na Primeira Guerra Mundial, e assim comprova que um Estado forte como o nazismo e o fascismo empregam, e que é uma característica de esquerda e não de direita, como acontece com o liberalismo, que tem pouco Estado, ou até mesmo o anarcocapitalismo, que é não ter Estado, não ter governo, né? Então, uma coisa, o nazismo, nesse caso, não pode ser de direita. E isso nós podemos encontrar buscando informações e buscando fontes confiáveis. Mas é claro que existe, não deixa de ser verdade o que a mídia social fala sobre as fake news, né, que tem que realmente avaliar o que tem que ser as informações, e realmente as pessoas passam os limites disseminando seus preconceitos. Mas o que acontece é que a mídia está perdendo, declarou guerra contra as redes sociais e a internet de maneira geral, porque a mídia tradicional está perdendo terreno, ela está perdendo cada vez mais popularidade, e as pessoas estão deixando de assistir a televisão, ler jornais ou escutar rádio, porque estão cansadas de serem manipuladas, estão cansadas de saber que não existe o que a mídia quer, estão cansadas do que a mídia quer. Por exemplo,
A mídia fala com minoria, o negro como minoria. O respeito é importante, né, em relação ao negro, ao homossexual, à mulher e às pessoas de menos condições. Claro, tem que ser respeitado. Mas essas pessoas, elas não são a minoria. Talvez o homossexual, mas o resto não são minorias. Porque, segundo o IBGE, mais de 50% da população é negra, são mulheres e estão em classes mais desfavorecidas. Então, não são minorias. Claro que nós devemos respeitar sempre, não haver o preconceito e etc. Mas só que nós estamos cansados dessa bobagem que a mídia tenta colocar. A mídia fala de diversidade, mas ela não aceita de fato a diversidade. E as pessoas estão, como disse, estão cansadas, nós estamos cansados disso. Nós queremos ter diversidade também de opinião e não ser acusado de uma coisa que as próprias pessoas são, que é essas pessoas que nos acusam. Por exemplo, nos acusam de nazistas, mas elas são preconceituosas. Falam de fascistas, mas essas pessoas são fascistas, porque não aceitam a opinião dos outros. Mas a questão é que a mídia quer levantar uma bandeira e obrigar a população a adotar essa bandeira. Né? Como, por exemplo, dizem que houve uma onda conservadora no Brasil, mas se esquecem que o Brasil é um país de predominância cristã, como católicos, evangélicos, espíritas, que são cristãos. Então a mídia está colocando como se fosse uma coisa progressista, entre aspas, né? Mas as pessoas acabam se rebelando contra esse tipo de coisa. Então é por isso que a mídia vem entrando numa guerra contra as redes sociais e a internet no modo geral, tá certo? Não estou dizendo aqui que nós temos que ser preconceituosos, não somos preconceituosos. Claro que tem muito imbecil que realmente, mas deixe que esses animais mostrem a sua cara e a estupidez deles, porque aí nós sabemos que esses animais não merecem nosso respeito, tá certo? Mas, como eu disse, ninguém é superior ao outro pelo fato de ser gay, pelo fato de ser negro, né, ou pelo fato de ser mulher ou de classe mais baixa. Tá? Ninguém é superior e muito menos inferior ao outro por causa disso. Nós somos iguais. Iguais entre aspas, somos semelhantes, mas como semelhantes porque nós somos da espécie humana. Mas cada um tem as suas peculiaridades, tá certo? No caso das redes sociais, nós temos a liberdade de dar nossas opiniões, tá certo? Claro que nós temos que responder por elas. Se eu vou ser preconceituoso em relação à cor da pele, eu tenho que ser condenado para isso, né? Se a pessoa for racista, assim como homofóbico e etc, tá certo? Porém, as pessoas realmente, quando adotam essa questão de preconceito, elas têm um poder, elas acham que têm um poder, porque elas usam proxies, servidores de proxy que permitem o anonimato. Só que isso não existe na internet, porque é fácil achar rastros, principalmente para pessoas qualificadas. E essas pessoas que difamam as outras vão ser pegas a qualquer momento, tá certo? Então isso não existe. Mas o que existe na internet, de modo geral, é a liberdade, tá certo? E é isso que causa o pavor na mídia, porque ela está perdendo terreno, porque nós buscamos a informação sempre. Algumas são falsas,
nós temos risco de cair como se diz, no conto do vigário, mas é um risco, é melhor correr esse risco do que ser enganado pela mídia, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só isso. Agradeço a colaboração de vocês, a presença de vocês. Deixem seus comentários dizendo se concordam ou não e reajam com o vídeo de qualquer maneira que seja, tá certo? Um abraço a todos e até breve.